Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos avanços mais fascinantes da inteligência artificial nos últimos anos: a evolução dos modelos de linguagem. De ferramentas básicas de processamento de texto, como o GPT-2, a poderosos sistemas capazes de gerar textos criativos e inovadores, esses modelos estão transformando a forma como interagimos com a linguagem. Neste vídeo, vamos falar sobre essa evolução, discutir como esses modelos funcionam e entender como estão moldando áreas como escrita, arte e comunicação. Vamos descobrir juntos o futuro da criatividade gerada por IA. Antes de falarmos sobre a evolução dos modelos de linguagem, é importante entender o que eles são e como funcionam. Um modelo de linguagem é um sistema de inteligência artificial treinado para entender, processar e gerar texto baseado em grandes quantidades de dados. Esses modelos são projetados para prever a próxima palavra em uma sequência, o que permite que eles criem frases e parágrafos coerentes. Quanto maior e mais complexo o modelo, mais preciso ele se torna ao gerar textos que parecem ter sido escritos por humanos. Um dos pontos-chave aqui é o conceito de aprendizado não supervisionado, onde o modelo aprende padrões linguísticos com base em dados sem a necessidade de respostas ou orientações específicas. Isso significa que ele pode aprender como a linguagem funciona simplesmente analisando grandes quantidades de texto disponíveis na internet, livros e outros materiais. A evolução dos modelos de linguagem começou de forma mais simples, mas logo deu saltos significativos. E um desses grandes saltos aconteceu com o lançamento do GPT-2. O GPT-2, lançado pela OpenAI em 2019, foi um ponto de virada na criação de modelos de linguagem poderosos. O GPT-2, ou Generative Pre-trained Transformer 2, foi um dos primeiros modelos a demonstrar que a IA podia gerar texto coerente e criativo em grande escala. Com 1,5 bilhão de parâmetros, ele foi treinado em uma vasta quantidade de dados e foi capaz de realizar tarefas como responder perguntas, resumir textos, traduzir idiomas e até mesmo gerar histórias. O GPT-2 foi um divisor de águas porque, pela primeira vez, vimos uma IA que não apenas entendia as palavras, mas também era capaz de produzir textos que muitas vezes pareciam ter sido escritos por humanos. Isso abriu uma nova era de possibilidades, com pessoas usando o GPT-2 para criar histórias, gerar ideias para negócios e até escrever músicas. Mas o GPT-2 não foi perfeito. Embora fosse impressionante, ainda apresentava limitações. Por exemplo, ele às vezes gerava respostas incoerentes ou irrelevantes e não conseguia manter contextos longos em conversas complexas. Isso levou ao desenvolvimento de uma versão ainda mais avançada: o GPT-3. Então veio o GPT-3, lançado pela OpenAI em 2020, que elevou o padrão de modelos de linguagem a um nível completamente novo. Com impressionantes 175 bilhões de parâmetros, o GPT-3 é muito mais poderoso do que seu antecessor. Isso significa que ele tem uma capacidade muito maior de entender e gerar linguagem complexa, o que o torna uma ferramenta extremamente útil para tarefas criativas e técnicas. O que o GPT-3 faz de especial é sua habilidade de gerar textos longos e coerentes com pouquíssima entrada de dados. Basta fornecer uma pequena frase ou até mesmo algumas palavras, e ele é capaz de gerar artigos completos, histórias, scripts e até código de programação. Ele é capaz de entender melhor o contexto e a nuance, criando textos que são mais sofisticados e úteis para uma variedade de indústrias. O GPT-3 tem sido usado em aplicativos comerciais, assistentes virtuais, plataformas de criação de conteúdo e até na geração de conteúdo para sites e blogs. Sua capacidade de gerar linguagem quase indistinguível da escrita humana está transformando setores inteiros.
Com o sucesso do GPT-3, surgiu uma nova geração de modelos ainda mais avançados, que não se limitam apenas ao texto, mas também expandem sua criatividade para outras áreas, como a arte e a música. Um dos exemplos mais interessantes é o DALL-E, outro modelo da OpenAI, que usa a mesma base tecnológica dos modelos de linguagem, mas para criar imagens a partir de descrições textuais. Por exemplo, se você descrever um astronauta montado em um cavalo no espaço, o DALL-E pode gerar uma imagem baseada nessa descrição. Esse é um grande exemplo de como os modelos de linguagem estão evoluindo para além das palavras, permitindo que a criatividade seja aplicada em diferentes mídias. Outro exemplo é o Codex, que foi treinado para entender e gerar código de programação. Ele permite que desenvolvedores escrevam descrições simples em linguagem natural, e o Codex converte essas descrições em código funcional. Isso está simplificando a programação e tornando o desenvolvimento de software mais acessível para não programadores. Além disso, os modelos de linguagem estão sendo aplicados em campos como a música e as artes visuais. Ferramentas como o OpenAI Jukebox são capazes de criar músicas em diferentes estilos, combinando a criatividade humana com a eficiência da IA. Agora, vamos falar sobre o impacto e os desafios dessa evolução. Esses modelos de linguagem avançados estão começando a redefinir o que significa ser criativo. O que antes parecia exclusivo da mente humana, a capacidade de escrever, criar e compor, agora está sendo compartilhado com máquinas. Mas isso traz questões importantes. Por um lado, a IA está democratizando a criatividade, permitindo que mais pessoas experimentem com ideias criativas, sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas. Por outro, isso levanta preocupações sobre o papel dos artistas e criadores humanos no futuro. Além disso, existem desafios éticos e práticos. Modelos como o GPT-3 ainda podem gerar informações incorretas, preconceituosas ou até perigosas se não forem usados com cuidado. Como esses modelos são treinados em grandes quantidades de dados da internet, eles podem refletir vieses e problemas que já existem na sociedade. Portanto, é essencial que continuemos a desenvolver essas tecnologias com responsabilidade, garantindo que elas sejam usadas para o bem e para amplificar a criatividade humana, e não substituí-la. Estamos apenas no começo de uma nova era para os modelos de linguagem e sua aplicação criativa. Desde o GPT-2 até os modelos mais avançados de hoje, a IA está mudando a forma como interagimos com a linguagem e a criatividade. O que o futuro reserva para essas tecnologias? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a inteligência artificial continuará a nos surpreender e a expandir os limites do que consideramos possível na criação de textos, artes e até músicas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre IA, tecnologia e criatividade. Comente abaixo o que você acha dessas inovações e como você vê o futuro dos modelos de linguagem. Até a próxima!